do ofício das leituras do dia 28 de maio de 2025, quarta-feira da sexta semana da Páscoa. Dos sermões de São Leão Magno, Papa, século V. Os dias entre a ressurreição e a ascensão do Senhor. Aqueles dias, irmãos caríssimos, que decorreram entre a ressurreição do Senhor e a sua ascensão, não foram passados na ociosidade. Pelo contrário, neles se confirmaram grandes sacramentos, neles foram revelados grandes mistérios. No decorrer destes dias, foi afastado o medo da morte cruel e proclamada a imortalidade não só da alma, mas também do corpo. Nestes dias, mediante o sopro do Senhor, todos os apóstolos receberam o Espírito Santo. Nestes dias foi confiado ao apóstolo São Pedro, mais que a todos os outros, o cuidado do rebanho do Senhor, depois de ter recebido as chaves do reino. Durante esses dias, o Senhor juntou-se como terceiro companheiro a 2 discípulos que iam de viagem, e para dissipar todas as trevas das nossas dúvidas, repreendeu a lentidão de espírito desses homens cheios de medo e pavor. Os seus corações, por ele iluminados, receberam a chama da fé e foram se convertendo de tíbios em ardentes, à medida que o Senhor lhes ia explicando as Escrituras. Ao partir do pão, quando estavam sentados com ele à mesa, abriram-se-lhes também os olhos. Abriram-se os olhos dos 2 discípulos, como os dos nossos primeiros pais. Mas quanto mais felizes foram os olhos dos 2 discípulos ante a glorificação da própria natureza manifestada em Cristo, do que os olhos dos nossos primeiros pais ante a vergonha da própria prevaricação. Portanto, irmãos caríssimos, durante todo este tempo decorrido entre a ressurreição do Senhor e a sua ascensão, a providência de Deus esforçou-se por ensinar e insinuar, não só nos olhos, mas também nos corações dos seus, que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo era tão real como o seu nascimento, paixão e morte. Por isso, os bem-aventurados apóstolos e todos os discípulos que estavam tão perturbados com a tragédia da cruz e hesitavam em acreditar na ressurreição, foram fortalecidos de tal modo pela evidência da verdade que, quando o Senhor subiu aos céus, não somente não experimentaram tristeza alguma, mas, pelo contrário, encheram-se de grande alegria. E era verdadeiramente grande e inefável a causa da sua alegria. À vista daquela santa multidão, contemplavam a natureza humana que subia a uma dignidade superior à de todas as criaturas celestes, ultrapassando as hierarquias dos anjos e a altura sublime dos arcanjos, para ser recebida junto do Eterno Pai, que a associou ao trono da sua glória, depois de a ter unido na pessoa do Filho à sua própria natureza divina.